meus irmãos, glória a Deus por termos a oportunidade nessa noite estarmos aqui na casa do Senhor para falarmos a respeito das maravilhas do Senhor. Eu gostaria de, junto com vocês, também os irmãos que aqui estão, fazermos uma oração agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui. Então vamos orar? Senhor, nós te glorificamos e exaltamos o teu nome por podermos estar aqui, Senhor, na tua casa e falarmos a respeito do teu amor, da sua graça, da sua bondade e misericórdia, Senhor. Alcança-nos nesta noite, ó Deus, com o teu infinito amor e bondade. E abra, Senhor, o nosso entendimento. Fala conosco através da tua palavra. Abençoa as nossas vidas. Senhor, nós esperamos que o teu Espírito Santo nesta noite venha falar conosco através dessa palavra, Deus. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então, nesta noite nós vamos falar, fazendo um comentário a respeito da lição de número 6, que fala da condição dos gentios sem Deus. O texto está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamado incircuncisão, pelo que na carne se chamaram circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios, capítulo 2, versículo 11. A verdade prática diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Então, é uma lição maravilhosa nesta noite, que vai abrir os nossos olhos, vai nos fazer lembrar a respeito das promessas que Deus tem feito nas nossas vidas. Uma lição que vai nos falar a respeito do que o salvo, ele tem direito, ao que ele é facultado a partir do momento em que ele aceita Cristo Jesus como Salvador. É uma lição que vai nos servir para abrir os nossos olhos, para aumentar a nossa fé, para chegarmos um pouco mais próximos de Cristo Jesus, que é o nosso interesse, que é a nossa alegria, é estarmos na presença do Senhor. Essa leitura bíblica, ela se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 11 e 12. E no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 14. Diz assim a palavra que nós vamos comentar nesta noite: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E Romanos capítulo 4, versículo 12 a 14 diz: e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na circuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando aos irmãos ali em Éfeso e trazendo a eles trazendo à memória deles a condição do homem, a condição que eles estavam há tempos atrás, quando não conheciam a Jesus, como eles estavam apartados da bênção, da presença, de tudo aquilo que Deus havia planejado para a humanidade, para o homem, e onde Deus faz uma promessa ao seu servo Abraão, e lá atrás no livro do Gênesis nós vemos Deus fazendo com Abraão um concerto, fazendo com Abraão um pacto, fazendo com ele um pacto onde o cerne daquele pacto, daquele concerto, era o Senhor Jesus.
sem Jesus não haveria todo esse projeto. O centro daquele projeto que Deus fez com Abraão lá no Êxodo foi Cristo Jesus. Desde o início da civilização, desde o início da palavra de Deus, do primeiro livro, nós vemos Deus fazendo com o seu povo, com a humanidade, um projeto de vida eterna. E Cristo sempre esteve no centro, sempre esteve no meio. Cristo sempre foi a essência de todo o projeto de Deus para a humanidade. Sem Cristo, nada do que nós vemos haveria de ter sido formado e ter vida, né? Então Cristo, ele é vida. Então nós vamos ver a respeito desse projeto que Deus faz para com o homem, e Deus estabelece, coloca coisas, sinais na nossa vida para que nós nos lembremos de tudo quanto ele tem feito. Deus, ele trabalha de forma a trazer a consciência do homem, colocá-lo consciente a respeito do projeto que ele tem na vida de cada um de nós. E Deus fez isso também aqui com o nosso pai Abraão. Na presente lição, nós veremos que o autor de Éfeso lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Então o apóstolo lembra a eles de que eles eram gentios e que antes disso eles estavam incircuncisos, eles eram incircuncisos na carne e eram considerados como totalmente fora dos planos de Deus. Ele diz: olha, vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados de Israel, vocês estavam alienados à promessa, sem esperança e sem Deus. Essa era a condição do gentio, era a condição do homem que não conhece a Jesus. Então, o apóstolo Paulo diz: olha, vocês estavam totalmente fora dos planos de Deus. É o mesmo que acontece conosco, nós estávamos totalmente fora. Por quê? Porque nós não conhecíamos a Jesus. Quem não conhece a Jesus, quem não entra pela porta da salvação, do conhecimento da verdade, ele está excluído, ele está fora dos planos da eternidade com Deus. E um homem fora dos planos da eternidade com Deus, nós vamos ver aqui que a vida dele não passa de um sopro, não passa de um momento, não passa de uma ilusão, onde ele vai só se deparar com tristezas, com amarguras, com decepções, e não tem esperança. Um homem, uma pessoa que não tem esperança, ele não tem vida. É necessário que nós tenhamos a palavra de Deus, as promessas de Deus como firme fundamento da nossa fé. Que nós tenhamos onde nos amparar, que nós tenhamos uma vida espiritual com alicerce, onde nós podemos nos apoiar nela, independente das circunstâncias da nossa vida. Isso quer dizer o quê? Que nós conhecemos o Deus, o Senhor que nos chamou e que nos salvou. Então, quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós entendemos o seu projeto, nós temos uma vida pautada, aleluia, nos princípios da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a nossa casa, ela não é abalada, ainda que venha a tempestade, o vento, mas nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo lembra a respeito disso, e ele fala que chamados incircuncisão, portanto lembrai-vos de que vós noutro tempo eres gentios na carne, e chamados incircuncisão. Então, na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisão. Ou seja, eles eram desprezados pelos judeus, porque eles não tinham sinal do pacto que Deus havia feito com Abraão, lá quando o chamou, quando tirou da sua terra para fazer dele uma grande família, né? Que sairia dele nações, muitas nações sairiam dele. Então o judeu trazia na circuncisão as marcas daquele projeto de Deus. Então os gentios, eles eram desprezados porque eles estavam fora,
Para os judeus, eles estavam fora desse plano, desse projeto. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vamos ver aqui que nós fomos também incluídos nesse grande plano. Então é importante que nós entendamos isso, a condição dos judeus sem Deus. Conceito de circuncisão. Circuncisão era a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Então, era um ato cirúrgico no órgão sexual masculino, onde se tirava uma parte, aquela pele, né, como se fosse uma operação de fimose. Hoje nós temos, é muito comum, e se tirava aquilo, e foi algo que, como sinal, veja bem aqui, olha, era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Gênesis, capítulo de número 17, versículo 10 e 11, onde Deus estabelece e faz com Abraão o seu pacto e estabelece como sinal. Veja bem, ó, este deveria guardar o conserto, deveria guardar o projeto de Deus no seu coração, mas isso iria se estender para todas as outras gerações. E quando Deus estava falando isso, Ele estava falando a respeito de nós nos dias de hoje, para que nós não nos esqueçamos do grande plano, da maravilhosa obra que Deus tem realizado na vida de cada um de nós. E Deus faz questão de deixar sinais para que nós não nos esqueçamos daquilo que Ele tem reservado para o seu povo. E este é o meu conserto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho seja circuncidado. Então o Senhor diz que isso daí é um conceito que guardaria por todas as gerações, que aquele sinal deveria ser feito, que a circuncisão deveria ser feita em todos os homens, em todos os machos nascidos ali, como sinal do conceito que ele havia feito com Abraão. E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O Senhor houvesse uma prova visível, muito palpável, muito acessível a todas as pessoas, para que se lembrassem que Deus havia feito um pacto, um concerto com Abraão. E essa circuncisão era facultado ao povo judeu. Essa circuncisão foi ordenada por Deus, foi determinado por Deus como sinal exclusivamente ao povo judeu. Todo judeu, aqui fala, o filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho da vossa geração, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então, com 8 dias, todo judeu era circuncidado como sinal do concerto que Deus fez com aquele povo. Então, Abraão, diante daquela situação, daquela ordenância, ele reuniu o povo de Israel e circuncidou a todos. Inclusive, no versículo de número 24 diz: e era Abraão da idade de 99 anos quando foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Então, imediatamente, Abraão procurou fazer com que o povo de Israel tivesse, a partir daquele momento, aquele sinal, o sinal do concerto que Deus havia feito com ele. Uma curiosidade, irmãos, nisso é que nós devemos preservar na nossa família, na nossa casa, no nosso meio. Nós temos que cuidar que as nossas gerações futuras
elas tenham bem firme no seu coração, na sua memória, tudo aquilo que Deus tem feito para conosco, todo o projeto que Deus tem estabelecido para conosco. Às vezes, nós queremos fazer com que as coisas se adaptem. Às vezes nós achamos que as pessoas vão achar que nós estamos antiquados, que nós estamos quadrados, mas é necessário preservar os bons costumes, aquilo que nos trouxe até os dias de hoje. Né? Não olharmos para o mundo e queremos nos parecer com o mundo, mas trazermos conosco aquilo que nos transformou, aquilo que nos tocou, que também vai servir para outras gerações que vêm, posteriores que vêm também, e com certeza serão agraciados pelo poder de Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida do nascido em Israel, ou estrangeiros comprados por dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, e portanto excluído da aliança. Então quem não fazia esse procedimento, quem não era circuncidado, era considerado fora dos projetos, fora da promessa de Deus. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não tiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. O próprio Deus falando que aquele que não tiver os sinais do concerto, ele seria excluído dos planos, do projeto que Deus tinha para com aquela nação, para com aquele povo. Então, o apóstolo Paulo traz à memória daquelas pessoas que agora aceitaram a Cristo Jesus, e que eles estavam fora desse plano, que eles estavam fora, segundo os preceitos da lei, eles estavam privados de receber ou de alcançar qualquer parte da promessa que Deus havia feito ao povo de Israel. Mas o apóstolo Paulo vem lembrar aquele povo da situação que eles estavam, o significado religioso da circuncisão. O seu significado religioso apontava para a santificação. Êxodo capítulo 1. Vamos trocar o cabelo. Glória a Deus. O livro do Êxodo, capítulo de número 19, versículos 5 e 6, vai falar a respeito de que esse ato tinha um significado religioso. Diz assim a palavra do Senhor: olha, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus falando aqui, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, falando ao seu servo Moisés a respeito da obediência, de se obedecer à palavra do Senhor, de ouvir a voz do Senhor e ter zelo em cumpri-la, né? Então Deus, ele se agrada quando o homem dá ouvidos à sua voz e procura cumprir aquilo que ele tem determinado. A circuncisão era um ato em que iria requerer do povo de Israel obediência, fé, acreditar. Quando se fazia aquele ato, aquela circuncisão,
era uma demonstração de fé nas promessas, nos projetos que Deus havia feito ao povo de Israel. E veja que Deus faz uma promessa aqui, um reino sacerdotal, um povo santo, como parte do propósito de Deus para os israelitas, ao tirá-los do Egito. Eles deviam ser um reino sacerdotal, separados e consagrados ao serviço de Deus. Deus estava separando, estava consagrando aquele povo para se disporem ao seu serviço, né? Então, da mesma forma, os crentes agora no Novo Testamento devem ser um reino sacerdotal, um povo santo, um povo separado do modo ímpio de vida do mundo e que anda nos caminhos justos de Deus e na sua santa vontade. Então, essa observação está na minha Bíblia. Nós também devemos nos considerar também um reino sacerdotal, nos colocarmos a serviço do reino de Deus. Vivemos uma vida exemplar, separado dos costumes do mundo, né, que leva o homem à perdição, que leva o homem à tristeza, à desgraça. Mas a palavra de Deus, ela traz vida, e traz vida em abundância. Então, havia um significado religioso em tudo isso. Deus estava chamando aquele povo para um serviço, a serviço da salvação, porque deles viria a salvação. Como eu disse no início, todo esse plano trazia no seu cerne, trazia no seu núcleo, né, na sua principal objetivo, a Cristo Jesus, que viria para salvar a humanidade. Então Deus faz esse pacto com o povo de Israel, dá esse sinal dizendo: olha, vocês são um povo separado. Vocês são um povo separado para quê? Para que o mundo possa conhecer, possa ter acesso à salvação através das suas vidas. Da mesma forma, nós também somos separados, somos um reino sacerdotal. Para quê? Para que as pessoas possam entender que Cristo Jesus veio ao mundo para dar vida, e vida em abundância. Então nós estamos a serviço de Deus. Havia um significado religioso naquilo tudo. Havia um significado religioso naquela circuncisão. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam extremamente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Significava que Deus queria separar, purificar, deixar aquele povo viver de uma forma diferente, fazer com que aquele povo vivesse de uma forma diferente do que o mundo conhecia, ou seja, uma vida transformada. Livro de Jeremias, capítulo de número 5, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: como vendo isso, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de os ter fartado, adulteram em casa de meretrizes, se ajuntam em bandos. Então, toda aquela idolatria, todas as ofensas, né, realizadas contra Deus, elas estavam ligadas a atividades sexuais. Deus separa uma nação, e Deus não queria, não permitia que aquele povo se misturasse, que aquela nação de Israel, ela fosse, vivesse misturada, que ela se perdesse, que as suas raízes, que os seus objetivos fossem frustrados por deixar que entrasse no meio da nação de Israel coisas estranhas, paganismo, idolatria, coisas avessas à vontade de Deus. Deus queria que aquele povo ficasse separado. Quando a corrupção entrava no meio do povo, a primeira coisa que se fazia era descambar para as atitudes ilícitas, para as atividades sexuais que iam contra a vontade de Deus, e isso permitia que o povo acabasse se misturando. A raça, né, o povo de Israel acabava se misturando com o mundo. Então, mas Deus chamou aquele povo para ser um povo separado, assim como Deus chamou a sua igreja para ser um povo separado. Nós não podemos viver aqui na igreja e lá fora. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus e um outro relacionamento com o mundo. Nós não podemos prostituir a nossa vida espiritual. Então, a circuncisão traz
esse significado religioso, essa forma de que Deus queria agir de forma espiritual na vida daquele povo e que essa ação iria alcançar os confins da terra, que aquele ato, que aquele projeto que Deus tinha na vida do povo de Israel não era só um projeto material, mas era um projeto espiritual que com certeza jorrava uma fonte, e uma fonte que jorrava para a vida eterna, que é Cristo Jesus. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se mesmo a comer com os incircuncisos. Então, eles eram tão discriminados outrora, né, que os judeus não queriam nem sentar para comer com os incircuncisos, com aqueles que não faziam parte da circuncisão, com aqueles que não faziam parte do plano de Deus para com Israel. Eles eram totalmente discriminados, chamados de incircuncisão. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. Eles não faziam mesmo parte da circuncisão, mas com ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico. A circuncisão era física. A operação era feita no órgão sexual masculino e realizado por mãos humanas. Então, veja bem, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, chamados de incircuncisão, por quem? Pelos que na carne se chamam circuncisão. Ou seja, eles eram chamados incircuncisos por aqueles que já tinham sido circuncidados. Eles já estavam inseridos no grande plano que Deus tinha para com a vida de Israel, para com o povo de Israel. Todos os benefícios daquela circuncisão era facultado, conforme a palavra de Deus nós vemos aqui, ao povo de Israel, e como sinal traziam a circuncisão. Então, pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita por quê? Pelas mãos de homens. Pelas mãos de homens. O sinal dos judeus era apenas físico, realizado por mãos humanas. A boa nova. Mas o apóstolo Paulo estava falando a pessoas que aceitaram a Jesus Cristo, a pessoas que conheceram a Jesus e estavam vivendo uma vida nova. E o apóstolo estava lembrando eles da condição em que eles viviam antes, da condição terrível que um homem vive quando não conhece a Jesus. O apóstolo Paulo estava lembrando eles. E aí o apóstolo Paulo diz: olha, mas vocês não faziam parte da circuncisão, mas assim, a circuncisão dos judeus era uma circuncisão humana, feita por mãos de homem, um sinal que Deus estava dando. Só que Deus estava querendo falar. Quando Deus estabeleceu aquele projeto com Abraão, lá no livro de Gênesis, Deus estava falando. Deus estava passando uma mensagem à humanidade. Deus estava falando a respeito do seu filho Jesus. Deus estava falando lá no livro do Gênesis a respeito do resgate da alma do homem do inferno. Deus estava falando a respeito de algo muito superior que as pessoas sequer imaginavam. Mas Deus já estava falando, e o apóstolo Paulo diz: olha, uma boa nova é que Paulo traz que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens. A verdadeira circuncisão não se tratava daquela operação que fazia, mas a que foi feita no interior, a que é do coração. Então o apóstolo Paulo estava falando: olha, circuncisão de homem, mas eu trago uma boa nova. Existe uma outra circuncisão, que é operada dentro do coração do homem, que traz ao homem uma vida nova, que traz uma outra realidade para o homem que está longe de Deus. Veja só que ele diz aqui, olha, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Que o louvor, ele não vem, que esse reconhecimento, que ele não vem do homem, que ele não é feito pelo homem, que ele não é reconhecido pelo homem, que ele não é visto. Essa circuncisão, ela não é vista pelo homem, porque a palavra diz que o homem conhece o interior, mas Deus conhece o coração, que o homem enxerga por fora, mas Deus enxerga por dentro.
que o homem enxerga só o que os seus olhos veem, Deus enxerga o que os nossos olhos não veem. Glória a Deus. Mas é judeu, Romanos capítulo 2, versículo 29. Mas é judeu o que é, mas é judeu o que o é no interior. Mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão a que é do coração. Então, é judeu aquele que é no interior. E é circuncisão aquele que é dentro do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Aleluias. Glória a Deus. É judeu o que é no interior. É circuncisão a que é do coração. O apóstolo Paulo vem dizendo aos homens que Deus faz uma transformação e nos mostra um sinal muito maior do que aquele que foi estabelecido com o seu servo Abraão ali. Que o sinal que ele nos mostra é muito superior. E ele é mostrado e ele é observado dentro do coração de cada um. Deus olhava e via, ele mesmo determinou que aquele que não tivesse circuncisão, lá no livro do Gênesis, que ele estaria fora dos planos e do projeto de Deus. Deus olhava e contemplava. Hoje Deus olha do céu e vê a circuncisão do meu coração. E vê, irmã, que a senhora também faz parte do povo de Israel, do povo judeu, dentro do seu coração. Que nós também somos parte desse grande projeto, que o sinal da circuncisão do coração está em nós, porque o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. Nós também temos direito a muitas coisas que nós vamos ver aqui à frente. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Veja aqui que diz a palavra do Senhor aqui, Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 15. Glórias a Deus. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Então, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, quando Deus falava ao povo de Israel lá, já no início de tudo, com o seu servo Abraão, a respeito desses sinais, do sinal da circuncisão, do pacto que ele havia falado, que ele havia feito com Abraão, do projeto que ele tinha na vida de Abraão, de fazer deles muitas nações. Deus estava falando a respeito de Cristo Jesus. Aqui, irmãos, agora, nós vemos totalmente cumprida a promessa que Deus havia feito a Abraão naquele dia, de que faria muitas nações através de quê? Através de Cristo Jesus. De que Deus traria para si, que Deus converteria a si um povo que não o conhecia. De que aquele projeto que Deus havia feito com o seu servo lá alcançaria todas as famílias da terra. E aqui nós vemos cumprido que quando Cristo Jesus dá a sua vida por nós, cumpre-se este projeto de Deus, em que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos nós acabamos alcançando através de Cristo Jesus todas as promessas que Deus fez ao seu servo Abraão, lá quando o tirou daquela sua terra e lhe deu aquele encargo de fazer essa grande obra. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Tinham muitos problemas, porque os judeus estavam se convertendo ao cristianismo e havia muitas dúvidas. Você imagina, o camarada saindo daquele tradicionalismo do judaísmo, vindo para a igreja, aceitando a Jesus, e de repente ele precisa ele precisa deixar de todas aquelas ordenanças da lei, porque em Cristo foram
cumpridas todas essas ordenanças, e agora eles já estavam vivendo uma nova vida, uma nova etapa da sua fé, que era o quê? Que Cristo veio cumprir toda a lei, e agora era crer em Cristo para ser salvo. As obras da lei, elas já não tinham mais como guiar aquele povo, porque a partir dali o próprio Jesus é quem vai guiar a sua igreja. O próprio amor de Jesus é quem vai convencer o homem de que as coisas do mundo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E quando aqueles judeus tradicionais, aquelas pessoas que estavam na igreja, eles olhavam para aquilo e falavam: mas meu Deus, como que pode agora as pessoas dizendo que vão para o céu, mas está todo mundo sem se circuncidar, mas a lei dizia que era necessário que todo macho seja circuncidado, nós não podemos aceitar isso. E virava aquela discórdia, aquela controvérsia, e teve muitos problemas. E Antioquia ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convenção do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Precisou de fazer uma convenção para poder tratar do assunto. Atos capítulo 15, o versículo de número... Deixa eu pegar aqui. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 1, 2, 5 e 6. Veja bem. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Alguns que haviam descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, versículo de número 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister anunciá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E o apóstolo Paulo rebate, e depois o apóstolo Paulo diz que de forma nenhuma que deveriam deixar-se circuncidar, e ele fala a respeito da obra de Cristo Jesus, né? Então, causou muito problema. Por que, irmãos, que nós estamos falando? Para nós entendermos como o homem, como os gentios ali, eles estavam separados, excluídos do plano de Deus, e perante os judeus também eles não eram considerados nada. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto e sobre a orientação do Espírito Santo passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, o que se ficou decidido ali, que a circuncisão somos nós, como nós vimos aqui, que está no nosso coração, que a circuncisão veio agora no coração do homem, que nós fazemos parte, que nós temos o sinal de herdeiros da promessa, através de crermos na obra expiatória de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Então, é maravilhoso. Veja bem, após a queda e o grande dilúvio, ocorreu a desintegração e a humanidade foi dividida em diferentes nações. Deus escolheu Abraão e seus descendentes judeus para serem povo do pacto divino. A circuncisão dos homens judeus tornou-se um sinal exterior para lembrá-los da sua identidade e das responsabilidades que tinham neste pacto. Então aquilo tornou-se um sinal, e aquilo lembrava o povo, irmãos, que eles tinham uma identidade, né? Que ia ter uma identidade, se identificar. Aquele sinal os identificava
identificavam como herdeiro das promessas de Deus. Então, aquele sinal os identificavam. Cristo, quando nós estamos em Cristo, quando nós cremos na obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, isso nos identifica. Isso te identifica. Isso me identifica como um cristão. Isso identifica-nos quando nós expomos as marcas de Cristo, do sofrimento de Cristo. Porque quando nós confessamos a Cristo como Salvador, nós divulgamos, nós expomos a obra dele lá na cruz do Calvário. Nós falamos a respeito do que ele fez por nós. Nós transmitimos às pessoas que estão ao nosso redor que algo muito forte mudou a nossa vida. Que nós fomos transformados por um amor que não se conhece no mundo fora dos preceitos de Deus. Isso te identifica. Isso nos identifica como crentes. Isso nos identifica como cristãos. Isso nos remete, nos traz. Isso nos traz para cada vez mais perto, mais próximos de Deus. Nós procuramos trazer na nossa vida as características de Cristo, as características do coração, do amor, das atitudes de Jesus. Pode ser que eu não tenha as características físicas de Jesus, que eu não me pareça com ele externamente, mas o meu coração, as minhas atitudes, as palavras que saem da minha boca, aquilo que está no meu pensamento, no meu coração, isto sim, isso se parece com Cristo. Isso deve trazer, deve deixar notório características do amor de Jesus. Então isso nos identifica. Então são sinais de que nós temos compromisso. Olha aqui, fala de responsabilidades que eles tinham com aquele pacto, responsabilidades que eles tinham com aquele acordo, com aquilo que Deus falou com Abraão ali. Então isso mostra também, nos identifica e nos faz lembrar que nós temos responsabilidades também, que nós precisamos agir com responsabilidade, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando para o crente. O mundo está olhando para a igreja. Nós temos visto nos dias de hoje as pessoas cobrando os crentes. Ah, mas agora eu quero ver se os crentes vão orar e Deus vai curá-lo dessa pandemia. Agora eu quero ver os que dizem que têm fé, se Deus vai curá-los. Não entendem que nós estamos inseridos na vontade permissiva de Deus, que a igreja está também inserida nessa vontade permissiva. Mas eu dei esse exemplo para dizer que nós temos responsabilidades, que nós trazemos conosco características de cristão, que somos identificados através dos sinais que Cristo herdou lá na cruz do Calvário. Então, irmãos, nós temos responsabilidades. Essa circuncisão, ela servia para lembrar o povo desse pacto que Deus havia feito com ele. Aí ele diz aqui, estranhos ao concerto da promessa. Eles eram estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta as situações dos gentios. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isso é, antes da regeneração, antes deles conhecerem a Jesus, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. O apóstolo Paulo diz, olha, lembra que vocês estavam sem Cristo. Vocês viviam uma vida sem Cristo. Vocês, além de estarem separados de Israel, além de serem considerados gentios, vocês não tinham a Cristo, vocês não conheciam. Ele não representava nada para vocês. Vocês não o conheciam. Isso significa que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Que por mais que eles fossem religiosos,
por mais que eles tivessem uma religiosidade, por mais que eles dissessem que conheciam a Deus, por mais que eles achavam que tinham algum direito, o apóstolo Paulo diz que isso não era suficiente para conferirem a eles a salvação que Cristo Jesus proporciona. Vós adorais o que não sabeis. Veja bem, Jesus falando daquela mulher ali no poço de Jacó. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então a religiosidade não era suficiente para salvá-los. As pessoas estão por aí dizendo que conhecem a Deus, estão pelo mundo fazendo caridade, dando isso, doando, estendendo a mão, mas não conhecem a Jesus. Estão cheios de religiosidade, muitas das vezes dizendo que fazem, que desfazem, mas não conhecem a Jesus. Não sabem o verdadeiro amor com o qual Jesus nos amou lá na cruz do Calvário. Religiosidade não vai salvar ninguém. Você dizer que você é bom, que você faz isso, aquilo, e não demonstrar isso em atitudes, não vai te levar para o céu. Glórias a Deus. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Eles não conheciam a Jesus, eles eram indiferentes. Quem não conhece a Jesus não sabe tudo aquilo que ele tem reservado para o seu povo. Eles eram indiferentes a essas coisas, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. No versículo de número 12, separados da comunidade e estranhos ao concerto da promessa. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, que era a circuncisão, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança que Deus fez com Abraão. Então, imagina a condição dessas pessoas. Não conheciam a Jesus, não tinham salvação e eram discriminados pelos judeus. Eram discriminados, nem sentar para comer com eles o judeu não sentava. Eram tratados como nada. Mas o apóstolo diz, olha, lembra que vocês estavam nesta condição. Que vocês estavam nesta condição. Que o judeu olha até para nós hoje e acha que nós ainda estamos naquela situação. O povo judeu olha para a igreja, olha para mim, olha para você e acha que nós ainda estamos nessa situação. Nós estamos inseridos no plano maravilhoso de Deus, no reino sacerdotal, numa chamada para fazermos a diferença em prol do reino de Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência. Deus havia feito mesmo a chamada para Abraão e a sua descendência lá no livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 17. Mas Deus tinha planos, Deus estava falando. Eu disse, Deus estava falando com a humanidade lá. Deus tinha um plano traçado para salvar todo aquele que crê na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele teve misericórdia de nós que éramos gentios, que somos considerados gentios. Deus abriu a porta da salvação a todo aquele que nele crê, através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, da sua humilhação, da vergonha de Jesus lá na cruz do Calvário. Glória a Deus, somos feitos herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Nessa ótica, olhando para o que a mão do homem estava fazendo, a circuncisão, o sinal, né, apontava que isso era só para o povo judeu, mas Deus tinha um plano para conosco. Nessa ótica, isso só poderia ser alcançado pelo povo judeu. As promessas pertenciam somente aos judeus. E desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Entretanto,
o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Eles precisavam saber, os gentios precisavam entender que através de Cristo Jesus, nos tornaríamos descendência de Abraão. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo de número 29, diz assim a palavra do Senhor: e se sois de Cristo, veja bem, e se nós somos de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, se nós conhecemos a Jesus, se nós vivemos uma nova vida, todas as promessas que foram feitas a Abraão, elas são extensivas a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós temos que viver uma vida de alegria. Nós não temos motivo para vivermos uma vida tristes, abatidos. Muitas pessoas dentro da igreja abatida, triste, pensando, querendo colocar Deus contra a parede. Você é herdeiro da promessa de Deus. Que a nossa visão possa alcançar além do que nós estamos vendo aqui. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós enxergamos além, nós enxergamos as promessas que Deus tem na nossa vida. Será que nós estamos na igreja nos esquecendo das promessas, nos esquecendo da herança, nos esquecendo dos privilégios da aliança? Ora, a palavra, ela nos diz que se nós somos de Cristo, então nós somos descendência de Abraão, e logo nós somos herdeiros conforme a promessa. Você e eu, nós somos herdeiros conforme a promessa. Temos uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Tudo que Deus prometeu a Abraão recai sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa descendência. Através do momento em que nós nos dispomos a servir a Jesus Cristo com fidelidade, olharmos para a palavra do Senhor e procurarmos vivê-la. Glória a Deus. Aí ele diz que eles estavam alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Uma vez fora, uma vez separados da nação de Israel, eles não faziam parte da nação de Israel. Eles não sabiam, eles não tinham conhecimento, porque eles, às vezes, nem sequer ouviam falar. Era restrito ao povo de Israel, e o povo não conhecia, porque estavam alienados daquelas promessas. Nós não podemos ficar alienados das promessas, nós temos que conhecer, temos que saber o que Deus tem para nós, o que Deus tem prometido a nós. Não podemos nos esquecer. No início dessa lição, eu disse que nós temos que preservar na nossa vida tudo aquilo que nós recebemos de Deus para passarmos para as gerações futuras. Para passarmos para as gerações futuras. A pior coisa que tem na vida de um homem, a pior coisa que tem na vida de um cristão, sabe o que é? É ele ficar olhando de um lado para o outro. É o homem, a mulher, o jovem, ficar olhando e observando a vida do outro. O que o outro fez, o que esse tem, o que aquele conquistou, e comparando a sua vida com a vida dos outros. Acaba com a vida espiritual da pessoa. Porque o que Deus tem para você não é o que o teu irmão, o seu vizinho, o seu amigo tem, não. O que Deus tem para mim e para você está muito acima do que os nossos olhos podem enxergar. Quando nós nos esquecemos disso, quando nós paramos de observar as coisas de Deus, as promessas, a vida eterna, e começamos a olhar para as coisas terrenas, a comparar, a querer, a desejar as coisas que estão ao nosso lado, nós perdemos o caminho do céu, o sentido, perdemos a visão da eternidade. Aí nós começamos a comparar a nossa vida material e nós começamos a nos abater, porque nós nos esquecemos da herança e ficamos querendo comer as alfarrobas dos porcos aqui. Aí nós nos distanciamos do nosso pai como o filho pródigo e vamos querer
viver uma vida longe, aí nós começamos a comer do que não presta no mundo. Mas a Bíblia é clara em dizer que Deus tem o melhor para nós aqui neste mundo. Que o Senhor é quem cuida da nossa vida. Que quando nós estamos na presença de Deus, nada nos faz falta. Deus, Ele cuida da nossa vida de forma que nós não temos falta de nada. Isso é para aquele que crê. E quem crê, irmãos, não perde, aleluia, o seu tempo. Quem crê, irmãos, não fica enganado. Deus cuida daquele que crê nas suas promessas. Então, eles estavam alienados, eles não conheciam. Às vezes você está servindo a Deus e você nem conhece, não sabe dos seus direitos, daquilo que Deus tem para com você. O inimigo entra, sai, faz o que faz dentro da sua casa e você não tem uma palavra de autoridade fazendo uso daquilo que Deus conferiu a você, povo eleito, nação sacerdotal, povo santo. E nós sequer temos uma palavra de autoridade para usarmos numa hora em que nós poderíamos tomar uma atitude, porque nós não conhecemos, nós não sabemos. Nem vir aqui à igreja conhecer um pouco da palavra, nós nos dispomos. Queremos lutar com as nossas próprias armas. E aí nós perdemos. Aí nós estamos frustrados, tristes, abatidos, desesperançosos e achamos que não vale a pena servir a Deus. Mas a palavra de Deus, ela não nos revela isso, ela revela o contrário. Dentre eles, olha só, então eles estavam... desconheciam totalmente os vários pactos, aquilo que Deus tinha para com o seu povo. E o que era? Dentre eles, o pacto que Deus havia feito com Abraão, o pacto que Deus havia feito com Moisés, o pacto que Deus fez com Davi, alianças que Deus fez com o seu povo, nos falando, nos dizendo que ele tinha um plano superior, que o que envolvia tudo aquilo era algo muito maior do que o olho poderia ver. Todos esses pactos que Deus fez, promessas que Deus fez aos seus servos na antiguidade, Deus estava falando de uma completa vitória através da pessoa bendita de Cristo Jesus. E nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque nós vivemos essa realidade. Você e eu, nós vivemos essa realidade hoje. Cristo Jesus deu a vida dele por nós. Vivemos na época da dispensação da graça de Deus. É só crermos, é só acreditarmos, é só buscarmos, é só orarmos, olharmos para a palavra de Deus, que nós vamos ser abençoados. Glórias a Deus. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. Então, os gentios não tinham noção desses pactos. E por conseguinte, eles estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa de Deus. Glórias a Deus. Irmãos, agora aqui, sem esperanças e sem Deus, a pior condição de um homem é ele viver sem esperança. Não, nós não podemos viver assim. A condição que o apóstolo diz aqui dos gentios é que eles viviam sem esperança. Viver sem esperança é viver sem fé. Viver sem crer que Deus pode mudar a situação de hoje para amanhã é abandonar a fé em Cristo Jesus. É virar as costas para a cruz de Cristo. Nós temos que ter esperança na nossa vida. Nós temos que viver todos os dias crendo que Deus vai mudar as situações. Que hoje nós vivemos um dia melhor do que ontem. E hoje nós vivemos um dia pior do que amanhã. Amanhã vai ser melhor. Porque as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida. Nós somos a igreja. Foi por nós que Cristo morreu lá na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo relata aqui a triste condição das pessoas que viviam, daqueles gentios que viviam sem esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Então, a palavra esperança, ela está ligada à confiança. Por isso que eu disse que é a fé. Jeremias,
capítulo 17, versículo de número 7. Então, isso está ligado à nossa fé. Glórias a Deus. Jeremias capítulo 17, versículo de número 7, diz assim, olha: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Aquele que confia em Deus. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sua sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Então, olha só, em Jeremias capítulo 7, versículo de número... Aliás, Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8. Aquele que confia no Senhor, cuja esperança está em Deus. Ele fala que é como uma árvore plantada junto a águas, e ele estende as suas raízes, né? Ele estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Nós devemos viver dia após dia cheio de esperanças no nosso coração. Essa era a condição daquele povo. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Então aquelas pessoas viviam a vida sem esperança porque eles achavam que a vida deles era só até aqui. Morreu, acabou. E nós sabemos que não é assim. Cristo Jesus disse que ele foi e nos preparou um lugar, que ele veio para nos resgatar, para que vivamos uma vida eterna com ele. Nós temos uma promessa de vida eterna. Nós temos uma promessa de que o nosso sofrimento aqui, ele é breve, que aqui não é a nossa morada, que daqui nós vamos para a eternidade com Cristo. Não é lógico que um cristão viva uma vida de desesperança. Não, irmãos. Eu sempre digo que longos períodos de frustração, de tristeza na nossa vida não são normais. Na vida do cristão, não. Nós temos que viver uma vida de esperança, porque a esperança nos leva a caminhar dias a passos mais largos, mais firmes, mais confiantes. E é dessa forma que nós temos que ser confiantes. Não podemos nos abater com as situações que advêm na nossa vida. Nós temos um Deus, um Senhor que morreu por nós lá na cruz do Calvário para que nós fôssemos e sejamos mais do que vencedores. Não, quando nós fazemos isso, nós entristecemos o coração de Deus. E logo, a obra de Cristo Jesus, ela não tem eficácia sobre a nossa vida. Ora, ela não tem nenhum poder sobre a nossa vida, nós a desprezamos. Não podemos desprezar. Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós vivêssemos uma vida de alegria. E ele diz que aqui e também no porvir. Glória a Deus. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano de salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Os gentios, o homem que não conhece a Deus, ele não tem no que sustentar a esperança, foi o que eu disse aqui. Nós temos que estar na nossa vida firmada na rocha que é Cristo Jesus. E estar firmado em Cristo Jesus é crer naquilo que o olho não pode enxergar. É crer que nós temos um Senhor que opera todas as coisas e que Ele tem liberdade para operar em nossa vida da forma e quando Ele quiser. Glórias a Deus. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dessa esperança padeciam de medo e de incerteza. Veja bem, né, que a esperança é a âncora para a alma, né? Então, eles viviam atemorizados, eles tinham medo, eles tinham uma vida de incerteza. Nós não podemos temer nada. A Bíblia diz que nós não devemos temer espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, por que é que nós vamos temer? Ah, mas eu temo isso, temo aquilo. A Bíblia diz que se a nossa casa terrestre desfizer, nós temos da parte de Deus uma mansão feita lá no céu, não feita por mãos de homem e eterna.
para a glória do nome de Jesus. Então, nós não temos o que temer, nós estamos esperando o dia do arrebatamento da igreja, onde Jesus vem e nos leva para morarmos com Ele na eternidade. E a Bíblia diz que lá não tem choro, não tem pranto, que lá não tem escuridão, porque a própria glória do Senhor alumia aquele lugar, que é um lugar maravilhoso. Ali nós vamos contemplar coisas que nós nunca imaginamos, que o olho nunca viu, que nunca o ouvido nunca ouviu, e que nunca chegou ao entendimento do homem. Essa é a nossa esperança, por isso nós não tememos nada. E nós sabemos que a morte é o último adversário que nós vamos vencer, porque Cristo venceu lá na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Pai. E para lá nós estaremos indo também para a glória do nome de Jesus. Essa é a nossa esperança. Nós não temos que ficar com medo, nem levarmos dias de incerteza. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Veja bem, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Examine a sua vida. Falta de paz e de esperança. Pessoas, mas eu não quero mais nada, eu só estou esperando o dia de morrer mesmo, porque... e aquela vida atribulada, e acaba passando isso para as outras pessoas que estão ao redor. E o que é isso? A ausência de Deus. Isso revela que as promessas de Deus não estão mais no seu coração. Não importa, irmãos, se eu tenho 15 anos ou se eu tenho 80 anos. Eu tenho que demonstrar que as promessas de Deus estão na minha vida. Quando Caleb chegou a Josué, ele falou, olha, me dá a minha parte da herança. Já fariam 45 anos que o povo que Deus tinha feito a promessa para ele. Ele falou, não. Da mesma forma que eu estava, eu estou hoje, pode me dar. Ou seja, aquele homem estava demonstrando, não importa se eu tenho 80 anos hoje, eu tenho no meu coração a certeza, a esperança de que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Todas elas vão se cumprir. Por quê? Porque eu conheço Jesus, porque Ele morreu na cruz por mim. Essas promessas, elas são para mim, para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, para as minhas gerações. E eu vou guardar isso, eu vou contar isso aos meus filhos, aos meus netos, às pessoas. Olha, nós temos promessa. Deus nos prometeu vitória, Deus nos prometeu nos ouvir quando nós colocarmos os nossos joelhos no chão, quando nós olharmos para a sua palavra, quando nós obedecermos aos seus mandamentos. Ele disse que as bênçãos nos seguiriam, que nós não precisaríamos seguir as bênçãos, correr atrás de bênçãos, não, elas nos seguiriam. A prosperidade seria sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, uma vez crendo, acreditando, vivendo a palavra de Deus e sabendo que Cristo morreu por nós lá na cruz do Calvário. Nós temos grandes promessas, promessa de uma herdade, de uma herança não conhecida por homem, coisas do céu para a nossa vida. Vamos crer, glória a Deus. Então não vamos demonstrar a ausência de Deus na nossa vida, não, pelo contrário, vamos demonstrar que nós cremos na palavra de Deus. Eles estavam sem Deus no mundo. A expressão sem Deus significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, não serviam, não acreditavam em Deus, eles estavam dispersos. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses, acreditavam e adoravam a muitos deuses, ou seja, Deus não significava nada para eles. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia sido revelado a Israel. Isso significa dizer que as suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. O homem que não conhece Jesus está alienado de Deus, ele acha que o que ele está fazendo ele está certo. Ele tira conclusões daquilo que ele está vendo. Mas a Bíblia diz que para se discernir bem, as coisas têm que ser discernidas espiritualmente. Porque a obra que Deus faz na vida do homem, ela é espiritual.
O homem tem que olhar para dentro de si, tem que olhar para a necessidade que ele tem de alcançar a Deus, para alcançar a misericórdia e o favor de Deus. Se ele não enxergar isso, se ele não ver que ele precisa da graça e da misericórdia de Deus, ele vai sempre andar segundo as suas próprias concupiscências. Não vai reconhecer que existe um Deus e que ele precisa desse Deus. Era o que acontecia com aqueles irmãos quando eles eram gentios. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Ou seja, ele deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus mudou, a partir daí, o caminho, o rumo da humanidade, do homem. A partir daí, o homem crendo em Cristo, acreditando, ele deixa de ser gentio. Ele pode ser gentio para o judeu, ele pode não ter direito às promessas de Deus para o judeu, mas para Deus, quando ele olha para o seu coração, ele enxerga os sinais da circuncisão que foi feita através de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Temos direito a absolutamente todas as promessas, temos direito a absolutamente tudo aquilo que Deus prometeu na aliança que fez com Abraão, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. No outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Nós, eu, você, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou o nosso coração. Esse amor circuncidou o nosso coração. Fomos circuncidados, nosso coração foi operado, nosso coração traz uma marca, nosso coração traz um sinal, né? E aproximou-nos de Cristo e de Israel. Incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Então, nós vemos aqui a condição dos gentios sem Deus. Não tem esperança, não tem o seu nome colocado no testamento que fala a respeito de herdar o reino. Triste, desesperançoso, vivendo vida de medo, de terror, apavorado, porque não tem onde se apegar. Mas aquele que conhece a Cristo, que serve a Jesus, mesmo em um estado de calamidade como nós estamos vivendo nesse mundo, nós temos calma, porque o piloto do nosso barco é Jesus. É Ele quem está conduzindo tudo isso. Não fique pensando que está morrendo 1000 ali, 2000 aqui, 300 ali, que saiu do controle de Deus. Não, saiu do controle do homem, mas não saiu do controle de Deus. Não. Quem mata, quem dá vida é Deus. Tudo está no controle dele. Ele está controlando tudo. Se você crê, ele vai ser o Senhor da sua vida. Se você está nos assistindo e não aceitou a Cristo como Salvador, hoje é tempo. Coloque o seu joelho no chão e diga: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E deixa Deus cuidar da sua vida. E você vai ver como Ele faz maravilhas na sua vida. Pode confiar tudo a Ele, que Ele vai cuidar de tudo e você vai viver uma vida de alegria no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de dizer aos irmãos que nós já estamos voltando ao normal nas nossas atividades. Esse final de semana nós já vamos ter alguma coisa aqui, já vamos ter o culto, tudo normal aqui esse final de semana. Então os irmãos venham para a igreja, continuar contribuindo, irmãos, para o pagamento do nosso terreno, a construção, essa grande obra que está sendo feita aqui, que nós venhamos nos empenhar para que essa construção não pare, para que o pagamento desse terreno seja feito em dias
Isso depende de nós nos propomos em nosso coração em fazermos, assumimos o compromisso, e nós vamos até o fim para a glória do nome de Jesus. Nosso pastor está lá na convenção, que Deus o abençoe ali onde ele está e que abençoe a sua vida também. Amém? Nós vamos fazer uma oração e você coloque a sua vida na presença de Deus, não tenha medo. Se você tem vivido como um ímpio, um iníquo, não, vamos viver como servos e servas de Deus a partir de hoje. Vamos confiar na palavra de Deus e viver uma vida de santidade. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque a tua palavra, ela renova o nosso coração, nosso ânimo, a nossa fé, a nossa caminhada, Senhor, ela é muito mais ativa e alegre quando nós olhamos para a tua palavra e vemos que Cristo conquistou por nós lá no Calvário. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus servos, ó Deus, que nesta noite ouviram esta palavra, que o Senhor venha alegrar e dar vitória a cada um para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.